Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os componentes dos processadores. Para quem não me conhece, meu nome é Renato e vamos para a aula. Como uma breve introdução dessa aula, eu separei aqui alguns componentes a qual nós vamos trabalhar nessa aula, né? Então nós temos a unidade de controle, né, a unidade lógica aritmética, os registradores, o clock ou relógio do processador e os barramentos. Então nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, quais são as funções, o que é que eles fazem no processador para que esse computador ele consiga responder de maneira adequada às solicitações dos usuários. Então, começando aí pela unidade de controle, a gente pode caracterizar ela como sendo o gerente desse processador, a qual ele tem como função o controle da execução das instruções e o controle dos demais dispositivos. Então, conforme os usuários solicitam alguma informação, pedem para executar algum tipo de tarefa, então é função da unidade de controle fazer, o controle dessas execuções. Então ele vai verificar se o que está sendo solicitado é realmente permitido e, se for, ele vai solicitar a ajuda dos outros dispositivos para que ele possa dar esse retorno ao usuário. A unidade lógica e aritmética, a gente vai caracterizar ela como sendo uma calculadora, certo, do processador, onde ela tem a função efetiva de executar essas instruções, a qual a unidade de controle ela vai ficar responsável de dizer, olha, faz a operação de soma, faz a operação de subtração, faz a operação de multiplicação, de divisão, faz aí uma tarefa de comparação, de incremento, Quaisquer instruções que necessitem de cálculo será de responsabilidade da ULA, sob o controle da unidade de controle, E esses dados, essas instruções, elas podem vir tanto da memória principal, como podem vir diretamente dos dispositivos de entrada e saída. E aí fazendo com que a unidade de controle ela gerencie quem está solicitando esses dados e de que maneira serão executados pela ULA. Os registradores eles vão ser os depósitos de dados de maneira temporária desse processador, cuja função vai ser armazenar os dados e resultados utilizados pela ULA. Então vejam que é um conjunto a qual cada um desses componentes eles estão interligados e vão trabalhar de maneira conjunta, onde cada um depende do outro para que o seu trabalho seja realizado da melhor maneira possível. E esses registradores, eles podem ser utilizados tanto para a leitura quanto para a escrita dos dados. E uma coisa bem particular dos registradores é porque eles são de dois tipos. O primeiro, de uso geral, onde qualquer tipo de dado, qualquer tipo de instrução pode ser colocado, e tem registradores de uso específico, a qual eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. Então, o primeiro registrador de uso específico que eu separei para vocês é o de instruções, onde ele vai armazenar a instrução a ser executada pelo processador. Então, se é para fazer uma execução de uma instrução de soma, de multiplicação, então o registrador de instruções é quem vai armazenar para que seja executado pelo processador. E ele vai fazer essa transferência dessas instruções para o decodificador, que é onde ele vai transformar essas solicitações que vem do sistema operacional, que vem do usuário, que vem da memória, para que o processador consiga gerenciar e executar essas instruções. O outro registrador que eu separei para vocês é o contador de instruções, também chamado de PC, onde ele armazena o endereço da próxima instrução a ser executada. É mais ou menos como se fosse um sumário de um livro, onde ele vai detalhar a posição de onde parou e qual é a próxima instrução a ser executada, E aí, ao final de cada execução, ele vai fazendo um autoincremento, ou uma incrementação de maneira automática, fazendo com que ele passe sempre para a próxima instrução, contando 1, 2, 3, dependendo da quantidade aí de instruções que ele deve fazer.
O próximo registrador que eu separei de uso específico é o registrador de endereço, né? Nas leituras que vocês podem vir fazer, né, em livros, em revistas, em artigos na internet, vocês vão encontrar esse registrador, né, de endereço de memória com a sua nomenclatura inglesa, que é o Memory Address Register ou simplesmente MAR, que tem aí a sua responsabilidade de guardar o endereço do dado em memória para que ele seja acessado depois, né? Então ele vai ficar aí verificando onde é que está a instrução na memória e vai estar armazenando para que quando haja necessidade de busca dessa instrução, ele vai saber exatamente a posição da memória para a qual deve buscar. Outro registrador de uso específico é o registrador de dados. Então, geralmente vocês vão encontrar aí também na linguagem inglesa, né, que é o Memory Buffer Register, ou MBR, cuja função é guardar os dados lidos ou os dados que serão escritos na memória, certo? Então, é de função desse registrador verificar quais são os dados que estão vindo da memória e quais são os dados, depois de executados pela ULA, vão retornar para a memória principal. E aí uma coisa bacana é que o barramento utilizado, ou o caminho utilizado por esse registrador, ele é bidirecional, tanto para a entrada quanto para a saída. E aí, aproveitando essa parte que fala de barramentos, né, bidirecional, unidirecional, eu separei para vocês aqui o sistema de comunicação, que é como esses componentes eles conversam, né? Então, esses componentes eles conversam aí através dos barramentos, que nada mais é do que um conjunto de fios paralelos que permite a transmissão de dados, endereços, sinais de controle e instrução. Tudo isso que a gente já vem falando desde o início dessa aula, certo? E esses barramentos podem ser internos ou externos ao processador. Então, esses barramentos eles vão ser classificados de algumas formas, né? Então, o primeiro barramento que eu separei para vocês é o barramento de endereço, que permite identificar, né, indicar qual dos dispositivos o processador precisa acessar e se esse dispositivo foi constituído por várias células individuais. Então, está vindo da memória, está vindo do registrador, da onde que ele está vindo, né? Então, vai ser responsabilidade desse barramento de endereço dizer ao processador, indicando aí qual é a posição, de onde é que ele está vindo. O barramento de dados, esse aqui pelo próprio nome, né, já dá para a gente identificar que vai ser o barramento a qual o processador vai fazer a leitura ou a escrita dos dados, que eles podem vir da memória principal ou de um dos registradores. Então, como eu falei para vocês, podem ser internos ou externos. Então, o barramento de dados vai ser aí um caminho a qual os dados vão ser transferidos para o processador. O barramento de controle, né? Esse aqui ele vai ser constituído pelos sinais de controle, tendo aí como responsabilidade mostrar, identificar o acesso do processador à memória e ou aos periféricos, certo? Então, nesse barramento de controle, quem vai ficar responsável por ele é a unidade de controle, porque aí ele consegue identificar se o que está vindo para o processador está vindo da memória ou se está vindo direto desses periféricos. O clock, né, ou o relógio, é o dispositivo gerador de pulso, cuja duração vai ser colocado como ciclo. E a quantidade de ciclos repetidos em 1 segundo define a medida desse relógio ou desse clock e ainda vai caracterizar a velocidade do processador. E geralmente ela é medida em Hertz. Então, pessoal, aqui foi uma aula rápida, falando sobre os componentes internos do processador, né, de maneira bem resumida aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Quaisquer dúvidas que vocês venham a ter sobre esse conteúdo, fiquem à vontade para perguntar e eu estarei à disposição e aguardo vocês aí na próxima aula. Valeu!